Ela sentiu a primeira contração como uma faca de gelo rasgando seu ventre, e o pânico, um velho conhecido, a abraçou com força. Lá fora, a tempestade rugia, transformando a noite em um véu escuro e impenetrável, e as gotas de chuva se chocavam contra o para-brisa do carro velho, como se quisessem quebrar o último resquício de sua frágil proteção. O motor havia morrido há quase 1 hora, e a estrada deserta era uma testemunha silenciosa de seu desamparo. Sozinha, com um filho prestes a nascer e o mundo inteiro como seu adversário. Se o começo dessa história, com Alana enfrentando o destino cruel naquela estrada escura, já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama e descobrir se a chegada de Rodolfo será a salvação que ela e seu bebê tanto precisam. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor, às vezes, aparece justamente quando a gente mais precisa. O destino para Alana parecia um roteirista cruel, empenhado em testar os limites de sua resistência. Aos 24 anos, ela já havia conhecido o sabor amargo do abandono. A gravidez, que deveria ser um momento de alegria e expectativa, transformou-se em um fardo solitário no instante em que revelou a notícia a Gustavo. O sorriso dele, antes tão encantador, se desfez, dando lugar a uma máscara de frieza e negação. Esse filho não é meu, ele dissera com uma convicção que feria mais do que qualquer agressão física. As palavras dele ecoavam em sua mente, um lembrete constante de sua ingenuidade. Gustavo, o colega de trabalho charmoso que lhe prometera o mundo, desapareceu de sua vida tão rápido quanto entrou, deixando-a com um coração partido e uma vida crescendo dentro dela. A perda do emprego foi o golpe seguinte. Trabalhando como recepcionista em um pequeno hotel, sua gravidez avançada começou a ser vista como um problema. A desculpa oficial foi corte de custos, mas Alana sabia a verdade. O olhar de pena de seus colegas, a forma como seu chefe evitava seu olhar, tudo confirmava suas suspeitas. Sem emprego, o aluguel do pequeno apartamento em que vivia tornou-se uma montanha impossível de escalar. O aviso de despejo, frio e impessoal, foi a gota d'água. Suas economias, já escassas, evaporaram. Restava-lhe uma única e frágil esperança. Uma tia-avó que morava em uma cidadezinha a mais de 300 quilômetros de distância. Uma mulher que ela mal conhecia, lembrada apenas por fotos amareladas e histórias contadas por sua falecida mãe. Com o coração apertado pela incerteza, Alana juntou seus poucos pertences, o enxoval modesto que conseguira montar com tanto sacrifício, e os colocou em seu carro, um modelo antigo que herdara do pai. O carro era um guerreiro cansado, tossindo e engasgando a cada subida, mas era tudo o que ela tinha. A viagem começou sob um céu cinzento que pressagiava o caos. Alana dirigia com as mãos firmes no volante, tentando ignorar a dor nas costas e o inchaço nos pés. Cantarolava canções de ninar para o bebê em seu ventre, a quem já chamava de Rafael. "Falta pouco, meu filho", sussurrava ela, a mão repousando protetoramente sobre a barriga. "Vamos encontrar um lugar seguro, eu prometo." Mas a promessa parecia cada vez mais distante à medida que a tarde se transformava em noite e a chuva fina se convertia em um dilúvio. Os limpadores de para-brisa lutavam uma batalha perdida contra a torrente de água. Foi então que o motor do carro começou a falhar. Primeiro, um solavanco. Depois, outro. Alana pisou no acelerador, rezando para todas as forças divinas em que conseguia pensar, mas o carro apenas tossiu uma última vez e silenciou, parando no acostamento de uma estrada escura e ladeada por uma densa vegetação. O silêncio dentro do veículo era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva e pelos batimentos acelerados de seu próprio coração. O celular, como uma última ironia do destino, estava sem sinal. O pânico começou a borbulhar em seu peito, quente e sufocante. Ela estava presa, completamente sozinha. Foi nesse momento de desespero absoluto que a primeira contração a atingiu. Uma dor aguda, inconfundível. Alana arfou, agarrando-se à barriga. Não podia ser.
Faltavam 3 semanas para a data prevista. Agora não, Rafael. Por favor, agora não. Implorou em um sussurro rouco. Mas o bebê não ouvia seus apelos. As contrações se tornaram mais fortes, mais frequentes, um ritmo implacável que anunciava a chegada iminente de seu filho. As lágrimas se misturavam ao suor em seu rosto. A dor era avassaladora, mas o medo era ainda pior. O medo de dar à luz ali, naquele carro frio no meio do nada, sem ajuda, sem ninguém. O medo de que algo acontecesse a seu filho, a única luz em sua vida sombria. Ela era a personificação do destino cruel que a thumbnail do canal prenunciava, levada ao seu limite físico e emocional. O mundo a havia abandonado, um por um. Primeiro o pai de seu filho, depois o emprego, o teto, e agora, até mesmo a sorte. Enquanto outra onda de dor a percorria, fazendo-a curvar-se sobre o volante, um feixe de luz cortou a escuridão da chuva. 2 faróis potentes, vindo na mesma direção, aproximavam-se lentamente. O coração de Alana saltou. Esperança? Ou apenas mais um carro que passaria por ela, indiferente ao seu sofrimento? Ela tentou acenar, mas seus braços pareciam pesados demais. Para sua surpresa, o carro de luxo, um sedã preto e imponente, que parecia deslocado naquela estrada esquecida, diminuiu a velocidade e parou logo à frente. A porta do motorista se abriu e uma silhueta masculina, alta e forte, saiu na chuva. O homem usava um terno caro, agora sendo impiedosamente encharcado pela tempestade. Ele caminhou com passos firmes e decididos em direção ao carro de Alana. Seu rosto era uma mistura de autoridade e preocupação. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, traços marcantes e um olhar penetrante que parecia capaz de ver através da lataria do carro e enxergar sua alma. Ele se aproximou da janela do motorista e, ao ver o rosto de Alana contorcido de dor, sua expressão mudou. A preocupação deu lugar ao choque, ao reconhecimento e a algo mais profundo, quase indecifrável. Alana tentou falar, pedir ajuda, mas tudo o que conseguiu emitir foi um gemido de dor quando outra contração a tomou. O homem não hesitou. Ele abriu a porta do carro dela, indiferente à chuva que agora o encharcava por completo. Seus olhos percorreram a cena. O rosto pálido de Alana, suas mãos agarradas à barriga proeminente, o desespero estampado em cada traço. Ele era Rodolfo, um CEO cuja vida era regida por lógica, números e reuniões de diretoria. Um homem que não tinha tempo para imprevistos. No entanto, naquele instante, o universo inteiro pareceu se contrair e focar naquela mulher e na vida que ela estava prestes a trazer ao mundo. Os olhos dele, de um azul tempestuoso, encontraram os dela. Havia uma urgência em sua voz, uma possessividade que Alana não compreendeu, mas que a fez se sentir pela primeira vez em muito tempo como se não estivesse mais sozinha. Ele olhou para a barriga dela, depois de volta para o rosto dela, e uma certeza avassaladora tomou conta dele. Uma memória, um momento, um erro ou um milagre, tudo colidindo naquele instante caótico. Com uma autoridade que não admitia recusa, ele declarou, sua voz firme sobrepondo-se ao som da tempestade. Meu filho não nasce aqui. As palavras de Rodolfo, meu filho não nasce aqui, pairaram no ar, mais poderosas que o trovão que ribombava lá fora. Para Alana, imersa em uma névoa de dor e pânico, a frase soou como um delírio. Meu filho? Como aquele homem, um completo estranho saído de um carro de luxo, no meio de uma tempestade, poderia dizer aquilo com tanta certeza? Sua mente, no entanto, estava turva demais para processar a lógica. A única realidade palpável era a mão firme e quente dele em seu ombro e a urgência em sua voz, que prometia uma salvação que ela não ousava acreditar ser possível. Rodolfo agiu com a eficiência de um homem acostumado a comandar. Vamos, eu vou te levar para o hospital. Consegue andar? Ele perguntou, sua voz mantendo um tom calmo e tranquilizador que contrastava violentamente com o caos da situação. Alana apenas balbuciou um não sei, enquanto outra contração a fez arquear as costas, um gemido escapando por entre seus lábios cerrados. Sem uma segunda hesitação, Rodolfo a envolveu em seus braços. Ele era forte e o movimento foi surpreendentemente gentil. Em um instante, ela estava fora do carro frio e úmido, aninhada contra o peito dele.
O tecido caro de seu terno encharcado, servindo como um escudo inesperado contra a chuva torrencial. O cheiro dele, uma mistura de perfume amadeirado, chuva e algo unicamente masculino. A envolveu e por um breve segundo, a sensação de segurança foi tão avassaladora que quase suplantou a dor. Ele a acomodou com um cuidado infinito no banco de passageiro de seu carro. O interior era um santuário de silêncio e luxo. O couro macio a acolheu, o ar estava na temperatura perfeita, e quando ele fechou a porta, o som da tempestade foi reduzido a um murmúrio distante. O contraste com seu próprio veículo, um caixão de metal frio e silencioso, era gritante. Era como ser transportada para outra dimensão. Rodolfo contornou o carro e sentou-se ao volante. Suas mãos, que antes tremiam levemente ao tocá-la, agora estavam firmes. Ele ligou para alguém, a voz novamente assumindo o tom de comando. Cancele minha reunião de amanhã de manhã e ligue para o Hospital Santa Mônica. Diga que estou a caminho com uma paciente em trabalho de parto. Quero o Dr. Almeida e a melhor suíte de maternidade prontos. Sim, é uma emergência pessoal. Ele desligou sem esperar resposta. Enquanto o carro potente deslizava pela estrada, devorando o asfalto, a mente de Rodolfo era um turbilhão. Não era uma suposição, era uma certeza. Assim que a luz dos faróis iluminou o rosto dela, ele soube. O tempo e as circunstâncias haviam mudado os traços dela, marcando-os com uma exaustão que cortava o coração, mas os olhos, aqueles olhos castanhos e expressivos, que continham um universo de gentileza e uma pitada de melancolia, eram inconfundíveis. A memória o atingiu com a força de uma onda. 9 meses atrás, uma viagem de negócios a outra cidade, coincidindo com o aniversário de uma perda pessoal que o deixava oco todos os anos. Ele não queria a companhia de sócios ou o barulho de restaurantes da moda. Queria apenas se afogar em sua própria solidão. Encontrou um pequeno bar, silencioso e discreto, e foi lá que a viu pela primeira vez. Alana. Ela era a garçonete, movendo-se com uma graça silenciosa entre as poucas mesas. Não havia flerte em seu encontro, apenas uma conexão rara e inesperada. Ele estava sombrio, perdido em pensamentos, e ela, percebendo sua angústia, tratou-o com uma delicadeza que o desarmou. Começaram a conversar, sobre sonhos, sobre perdas, sobre a sensação de estar à deriva. Ela falou de sua mãe, do amor pela música clássica. Ele, pela primeira vez em anos, falou de sua dor, do vazio que o sucesso e o dinheiro não conseguiam preencher. Havia uma pureza nela, uma ausência de artifícios que ele não encontrava em seu mundo de aparências e interesses. A conexão se aprofundou. Uma noite se tornou o refúgio de 2 almas solitárias. Uma noite que foi terna, apaixonada e profundamente humana. Na manhã seguinte, o caos o reclamou de volta. Uma ligação urgente sobre a saúde frágil de seu pai o forçou a sair antes que ela acordasse. Ele deixou um bilhete ao lado da cama, com seu número pessoal e a promessa de ligar assim que pudesse, pedindo que ela o esperasse. Mas a crise com seu pai se estendeu por semanas, e quando finalmente teve um respiro, o número que ela havia anotado em um guardanapo para ele parecia incorreto. Ele tentou ligar para o bar, mas disseram que uma garçonete com essa descrição não trabalhava mais lá. Sem o sobrenome dela, sem nenhum outro contato, ela se tornou um fantasma, uma lembrança agridoce de uma conexão perdida. Ele se repreendeu por meses por sua negligência, por não ter pego mais informações, por tê-la deixado escapar. Agora, o destino a trazia de volta para ele da maneira mais brutal e milagrosa possível. A barriga proeminente, o tempo decorrido, não havia dúvida. Aquele filho era seu. E a visão dela, sozinha e desamparada naquela estrada, acendeu dentro dele uma fúria protetora que ele não sabia que possuía. A culpa o corroía. Enquanto ele estava em seu escritório luxuoso, ela enfrentava o mundo sozinha. Enquanto ele fechava negócios de milhões, ela era despejada. O destino cruel não era uma força abstrata. Era ele, por sua ausência. E ele jurou a si mesmo, naquele momento, que mudaria tudo. Respire fundo, disse ele, sua voz tirando Alana de seu torpor de dor. Ele estendeu a mão e instintivamente ela a segurou. A mão dele era grande e envolvente, e a força de seu aperto era um ponto de ancoragem em meio à tempestade de dor. Estamos quase lá.
Alana olhava para o perfil dele, iluminado pelas luzes do painel. Quem era aquele homem? Um anjo da guarda disfarçado de CEO? Um louco? E por que seu toque, sua voz, pareciam tão familiares? Em sua mente febril, uma imagem fugaz surgiu. Um quarto de hotel com pouca luz, o som de uma chuva suave na janela, o riso baixo de um homem com olhos tristes. A memória era tão etérea que ela a descartou como uma alucinação provocada pela dor. O Hospital Santa Mônica era o epítome da exclusividade. Uma estrutura moderna de vidro e aço que mais parecia um hotel 5 estrelas. Assim que o carro de Rodolfo parou sob o pórtico da emergência, uma equipe médica já estava à espera com uma maca. As portas se abriram e o mundo de Alana se tornou um borrão de rostos eficientes e vozes apressadas. Senhor Alcântara, o Dr. Almeida já está a postos. A suíte presidencial está sendo preparada, disse uma enfermeira-chefe com uma deferência que deixava claro quem estava no comando. Alcântara. Alana sussurrou o nome, e a peça final do quebra-cabeça se encaixou em sua mente com um clique doloroso. Rodolfo Alcântara, o fundador e CEO da Alcântara Holdings, um dos maiores conglomerados do país. Ela já tinha visto o rosto dele em revistas de negócios. O homem gentil e de olhos tristes do bar era um dos homens mais poderosos do Brasil. A percepção a deixou tonta, uma nova onda de vertigem se misturando às dores do parto. Ela foi levada para dentro, para um ambiente estéril e ofuscante. Rodolfo nunca saiu de seu lado. Ele segurava sua mão, respondia às perguntas dos médicos por ela. Sua presença era uma rocha inabalável. Qual o nome da mãe? Perguntou uma enfermeira. Alana, eu não sei seu sobrenome, disse Rodolfo, e o peso de sua falha o atingiu novamente. Alana Rios, ela conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Alana Rios, repetiu Rodolfo, gravando o nome em sua mente. As horas seguintes foram uma provação de dor e esforço. Alana sentia que suas forças estavam se esvaindo, mas toda vez que pensava em desistir, sentia o aperto da mão de Rodolfo na sua, ou ouvia sua voz perto de seu ouvido. Você consegue, Alana. Você é forte. Nosso filho está chegando. Nosso filho. A palavra ecoava, um mantra que era ao mesmo tempo assustador e reconfortante. Ela não estava mais sozinha nessa luta. E então, em meio ao caos, veio o som mais puro e milagroso do mundo. O choro forte e saudável de um recém-nascido. Rafael havia chegado. As lágrimas que Alana derramou não eram mais de dor ou desespero, mas de um alívio e amor tão profundos que pareciam preencher cada espaço vazio de sua alma. Quando o colocaram em seus braços, um pequeno ser enrugado e perfeito, o mundo exterior desapareceu. Ela beijou a testa de seu filho, inalando seu cheiro, sentindo o calor de sua pequena vida contra a sua. Meu filho, meu Rafael. Ela chorou baixinho. Mais tarde, quando a adrenalina baixou e a exaustão se instalou, Alana se viu em um quarto que desafiava sua compreensão de um hospital. Era uma suíte luxuosa, com uma sala de estar anexa, janelas que iam do chão ao teto com uma vista panorâmica da cidade e um arranjo de flores exóticas que perfumava o ar. Rafael dormia serenamente em um berço de acrílico ao lado de sua cama. Era um mundo de privilégios que ela nunca imaginou existir. A porta se abriu suavemente e Rodolfo entrou. Ele havia trocado o terno encharcado por roupas casuais, uma calça de sarja e uma camisa de linho, que um assistente provavelmente trouxera. Ele parecia cansado, mas seus olhos brilhavam com uma emoção crua quando olhou para o berço. Ele se aproximou em silêncio, como se temesse quebrar o encanto daquele momento. Por um longo tempo, apenas observou Rafael dormir, o peito subindo e descendo em um ritmo suave. Havia uma vulnerabilidade em seu rosto que desmentia sua imagem de magnata implacável. Finalmente ele se virou para Alana. Seus olhos azuis a encontraram, e não havia mais comando neles, apenas uma pergunta silenciosa e um pedido de desculpas que não precisava de palavras. Foi Alana quem quebrou o silêncio. Sua voz estava fraca, mas firme. Como você sabia? Rodolfo sentou-se na poltrona ao lado da cama dela. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de cansaço e hesitação. Eu nunca esqueci você, Alana. Nem por um dia.
Ele começou a falar, e a história daquela noite e da manhã seguinte se desenrolou. Falou do bar, da conversa, da conexão que sentiu. Falou da ligação de emergência, do pai doente, do bilhete que deixou. Eu escrevi meu número pessoal. Pedi para você me esperar. Quando voltei, você tinha sumido. O número que eu tinha que você anotou para mim não funcionava. Liguei para o bar, mas ninguém sabia de você. Eu não sabia seu sobrenome. Eu procurei, Alana. Eu juro que procurei, mas era como procurar uma agulha em um palheiro. Alana o ouvia, atônita. Um bilhete? Ela não tinha visto nenhum bilhete. Talvez a camareira o tivesse jogado fora por engano. Ela se lembrava de acordar sozinha, o coração pesado com a certeza de que havia sido apenas mais uma para ele, uma diversão passageira. A vergonha e o orgulho a impediram de tentar procurá-lo. Afinal, ele era apenas Rodolfo, um homem gentil que ela conhecera em um bar. Ela nunca imaginou. Eu não vi bilhete nenhum. Ela sussurrou, a verdade pairando entre eles, frágil e transformadora. Eu acordei e você não estava mais lá. Eu pensei que... Eu sei o que você pensou. Ele a interrompeu, a voz carregada de arrependimento. E eu sinto muito. Sinto muito por não ter sido mais cuidadoso, por não ter garantido que você recebesse minha mensagem. E sinto ainda mais por tudo o que você passou. Sozinha. A última palavra foi dita com uma dor que parecia vir do fundo de sua alma. Ele se levantou e caminhou até o berço novamente. Colocou a mão suavemente sobre o peito de Rafael, o dedo indicador roçando a bochecha do bebê, que se mexeu, mas não acordou. O destino pode ter sido cruel com você até agora, Alana, disse ele, olhando do filho para ela. Mas eu estou aqui agora. O pai dele apareceu, e eu prometo a você e a ele que vou dedicar o resto da minha vida para mudar tudo. Eu nunca mais vou deixar vocês sozinhos. A promessa dele era uma âncora em seu mar de incertezas. Olhando para aquele homem poderoso, mas de alma ferida, e para o filho que ambos criaram em uma noite de conexão improvável, Alana sentiu o chão sob seus pés mudar. O caminho à frente era desconhecido, assustador e complicado pelo abismo social que os separava. Mas pela primeira vez em muitos meses, em meio ao luxo daquela suíte de hospital, com o pai de seu filho ao seu lado, Alana sentiu uma faísca de algo que ela pensava ter perdido para sempre. A esperança. A promessa de Rodolfo pairou na quietude da suíte hospitalar, uma declaração tão grandiosa e pesada que Alana sentiu seu peso e sua sinceridade em igual medida. Nos dias que se seguiram, a realidade daquela promessa começou a tomar forma, não em gestos extravagantes, mas em uma sucessão de momentos pequenos, quase mundanos, que teciam um novo tipo de normalidade em torno deles. O mundo de Rodolfo Alcântara, um universo de poder e influência, curvava-se e se reajustava para caber dentro daquelas quatro paredes, girando em torno de um eixo minúsculo e exigente: o pequeno Rafael. Para um homem que comandava um império com um simples telefonema, Rodolfo era surpreendentemente desajeitado no domínio da paternidade. A primeira tentativa de trocar uma fralda foi um desastre cômico. Ele abordou a tarefa com a mesma seriedade de uma fusão corporativa, com o senho franzido em concentração, apenas para ser recebido por um jato inesperado que manchou sua impecável camisa de cachemira. Alana, que observava da cama com um sorriso cansado, não conseguiu conter uma risada suave. Bem-vindo ao Clube dos Pais, ela disse, a voz ainda fraca, mas tingida de humor. A vergonha no rosto de Rodolfo foi rapidamente substituída por um sorriso genuíno, um sorriso que alcançou seus olhos e suavizou as linhas de preocupação que pareciam permanentemente gravadas ali. Acho que preciso de um manual de instruções para este pequeno CEO, ele brincou enquanto tentava, sem sucesso, limpar a bagunça com um lenço umedecido. Foi Alana quem o guiou. Com paciência, ela mostrou como posicionar a fralda, como limpá-lo corretamente, a maneira certa de segurar suas perninhas inquietas. Naquele momento, os papéis se inverteram. Ali, naquele pequeno espaço, ela não era a jovem resgatada e desamparada. Era a especialista, a professora. Ele não era o magnata todo-poderoso. Era um aluno atento, ansioso por aprender. Suas mãos se tocaram sobre o trocador, a dele grande e calejada pela vida, a dela delicada,
mas segura em seu novo papel. Um calor percorreu o braço de Alana, uma corrente elétrica de familiaridade e parceria. Eles estavam fazendo aquilo juntos. As noites eram longas e fragmentadas, um mosaico de choro, alimentação e silêncio. Rodolfo insistiu em ficar no hospital, dormindo, ou tentando dormir, no sofá da sala anexa. Mas sempre que Rafael choramingava, ele era o primeiro a se levantar, aparecendo ao lado do berço antes mesmo que Alana pudesse se mover. Eles se revezavam, movendo-se na penumbra do quarto em uma coreografia silenciosa e não ensaiada. Em uma daquelas madrugadas, enquanto Alana amamentava Rafael, Rodolfo sentou-se na poltrona ao lado, uma xícara de café intocada em suas mãos. A cidade dormia lá fora, um mar de luzes cintilantes. O silêncio entre eles não era mais estranho ou tenso, mas confortável, preenchido apenas pela sucção suave do bebê. Eu nunca pensei que ele, pudesse acontecer, Rodolfo confessou em um sussurro, o olhar fixo no filho. Minha vida era estruturada, previsível. Reuniões, viagens, relatórios. Eu construí um império, mas o palácio estava vazio. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Quando eu o segurei pela primeira vez, Alana, senti como se uma peça que eu nem sabia que estava faltando tivesse se encaixado. É aterrorizante e maravilhoso. Alana ergueu os olhos para ele. A vulnerabilidade em sua confissão a tocou profundamente. Ela via além do CEO, além do dinheiro e do poder. Via o homem que havia conhecido naquele bar, o homem com uma tristeza nos olhos que agora começava a ser preenchida por uma nova luz. Para mim, ele era tudo o que eu tinha, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Quando Gustavo me abandonou, quando perdi o emprego, eu olhava para a minha barriga e conversava com ele. Ele era minha única razão para não desistir. Ele me salvou muito antes de nascer. Naquele momento de confissão mútua, sob a luz suave do abajur, um novo nível de intimidade se estabeleceu entre eles. Não era sobre o passado ou a noite que compartilharam, mas sobre o presente que agora dividiam e o futuro que teriam que construir juntos, por causa daquele pequeno ser que era metade de cada um deles. Rodolfo estendeu a mão e, com as costas dos dedos, acariciou o rosto de Alana com uma ternura que a fez prender a respiração. Foi um toque fugaz, mas carregado de significado. Um reconhecimento de sua força, de seu sacrifício. Rodolfo também cuidava dela. Ele garantia que as enfermeiras trouxessem as refeições nos horários certos, perguntava se ela estava com dor, trazia-lhe revistas e livros, embora soubesse que ela estava cansada demais para ler. Eram gestos pequenos, mas que gritavam uma atenção que ela nunca havia recebido. Ele não a via apenas como a mãe de seu filho, ele a via como Alana. No entanto, essa bolha de paz e descoberta estava destinada a estourar. O mundo de Rodolfo Alcântara não podia ser mantido do lado de fora para sempre. A primeira rachadura apareceu na forma de uma ligação. Alana ouviu atender o celular, a expressão relaxada, endurecendo instantaneamente. Sua postura mudou, tornando-se rígida, defensiva. Verônica, agora não é um bom momento, ele disse, a voz baixa e controlada. Ele se afastou, caminhando para a sala anexa, mas Alana ainda podia ouvir fragmentos da conversa tensa. Uma emergência pessoal. Sim, estou no hospital. Não é o papai. Escute, eu explico tudo depois. Não venha aqui. Mas era tarde demais. A ordem foi ignorada. Menos de uma hora depois, a porta da suíte se abriu sem aviso prévio. Uma mulher alta e elegantemente vestida, com cabelos loiros perfeitamente penteados e um tailleur de grife que provavelmente custava mais do que o carro de Alana, entrou no quarto como uma rajada de vento ártico. Seus olhos, da mesma cor azul tempestuosa dos de Rodolfo, percorreram o ambiente com uma análise fria e crítica, passando por Alana na cama, demorando-se com desdém no berço e, finalmente, pousando em Rodolfo com uma mistura de acusação e preocupação. Verônica, disse Rodolfo. Seu tom era uma lâmina de gelo. Eu disse para não vir. E desde quando você me dá ordens, irmãozinho? Ela retrucou, a voz cortante como vidro quebrado. Você some por 3 dias. Cancela a reunião mais importante do trimestre. E a única informação que recebo
é que você está em uma maternidade. Eu pensei que o papai... Ou que você... O que está acontecendo, Rodolfo? Que circo é este? O olhar de Verônica voltou-se para Alana. Foi um olhar que a despiu, a julgou e a condenou em questão de segundos. Viu seu pijama simples de hospital, seu cabelo preso sem cuidado, seu rosto pálido e sem maquiagem. Alana sentiu-se encolher sob aquele escrutínio, a sensação de ser uma intrusa, uma fraude, invadindo-a com força total. O abismo entre seus mundos nunca pareceu tão vasto e intransponível. Verônica, esta é Alana Rios, disse Rodolfo, movendo-se para ficar entre a irmã e a cama de Alana, um gesto protetor que não passou despercebido por nenhuma das duas mulheres. E este, ele acrescentou, a voz suavizando um pouco ao olhar para o berço, é meu filho, Rafael. Verônica soltou uma risada curta e sem humor. Seu filho? Rodolfo, você enlouqueceu? Que golpe é esse? Quanto ela está te pedindo? Chega! A voz de Rodolfo trovejou, enchendo o quarto e fazendo até mesmo Rafael se mexer no berço. Peça desculpas a ela. Agora. Pedir desculpas a ela? Verônica zombou, o olhar faiscando de fúria. Rodolfo, acorde. Olhe para ela. Sabe-se lá de onde essa garota saiu. Você constrói um império com seu suor, carrega o nome da nossa família e vai deixar uma oportunista qualquer destruí-lo com uma história dessas? Ela se aproximou do berço, olhando para Rafael com uma frieza clínica. Eu exijo um teste de DNA. As palavras caíram como pedras no quarto silencioso. Para Alana, foi como um soco no estômago. Todas as suas inseguranças, todos os seus medos, vieram à tona. Ela não era ninguém. Era a garçonete, a recepcionista demitida, a mulher abandonada em uma estrada. E para pessoas como Verônica, ela sempre seria apenas isso. As lágrimas brotaram em seus olhos, uma mistura de humilhação e raiva. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Rodolfo agiu. Ele agarrou o braço da irmã, a expressão em seu rosto tão furiosa que até Verônica recuou um passo. Você não vai exigir nada nesta sala. Este menino é meu filho. Eu não preciso de um teste para saber disso. O sangue dele é o meu sangue. A responsabilidade é minha. E Alana é a mãe dele e ela merece seu respeito, quer você goste ou não. Respeito. Por uma golpista que... Saia. Ele a cortou, a voz perigosamente calma. Saia da minha vista, Verônica, e não volte aqui até estar preparada para se desculpar com a mãe do meu filho e dar as boas-vindas ao seu sobrinho. A família Alcântara acaba de ganhar um novo membro. Se você não consegue aceitar isso, então talvez você não faça mais parte dela. A ameaça velada chocou Verônica, deixando-a sem palavras pela primeira vez. Ela olhou do rosto inflexível de seu irmão para o rosto choroso de Alana e depois de volta para o bebê adormecido. Com um bufo de indignação, ela se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. O silêncio que ela deixou para trás era pesado, carregado de emoções não ditas. Rodolfo passou as mãos pelo rosto, a raiva lentamente se dissipando, dando lugar a um profundo cansaço. Ele se virou para Alana, o coração apertado ao vê-la secando as lágrimas com as costas da mão. Alana, eu sinto muito. Eu sinto muito que você tenha tido que passar por isso. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar no início. A humilhação ainda ardia em suas bochechas, mas então algo dentro dela mudou. A confrontação, por mais dolorosa que tenha sido, agiu como um catalisador. Ela olhou para o filho, dormindo pacificamente, alheio ao drama que girava em torno dele, e soube que não podia ser fraca. Não por ela, mas por ele. Ela não seria uma vítima passiva na vida de seu filho. Não é sua culpa, ela disse finalmente, a voz mais forte do que esperava. Ela tem o direito de ter dúvidas, eu acho. Eu sou uma estranha. Eu não tenho nada. Você tem tudo o que importa, ele respondeu sentando-se na beira da cama e pegando a mão dela. A mão dele era quente e firme, a mesma âncora que a havia sustentado durante o parto. Você tem um coração bom, você é forte e é a mãe do meu filho. Isso não é nada. Isso é tudo. Alana olhou para as mãos unidas. A dele, grande e poderosa, envolvendo a sua, menor, mas não mais frágil. A investida de Verônica, destinada a separá-los, teve o efeito oposto. Solidificou-os. Mostrou a Alana que Rodolfo estava disposto a lutar por eles, a enfrentar sua própria família por eles.
e mostrou a si mesma que ela precisava aprender a lutar também. Eu não quero ser um problema para você, Rodolfo. Para sua família, para seus negócios. Você não é um problema. Ele a interrompeu com firmeza. Você e Rafael são a minha prioridade. O resto do mundo que se adapte. Nós vamos passar por isso juntos. Juntos. A palavra ressoou, não como uma promessa vazia, mas como um plano de batalha. Alana apertou a mão dele, um novo tipo de determinação se formando em seu peito. Ela não conhecia aquele mundo de luxo, poder e sobrenomes importantes, mas iria aprender, por Rafael. Ela olhou para Rodolfo e pela primeira vez não viu um salvador ou um magnata. Viu seu parceiro, o pai de seu filho, e o homem que, contra todas as probabilidades, estava começando a capturar seu coração. A batalha estava apenas começando, mas eles a enfrentariam como uma frente unida, uma família. A alta do hospital foi como cruzar um portal para outra realidade. Se a suíte de maternidade era um vislumbre do mundo de Rodolfo, sua casa era a imersão completa. O carro, com seus vidros escuros, deslizou por um portão imponente e seguiu por um caminho de pedras cercado por um jardim meticulosamente projetado que mais parecia um parque botânico. A residência que surgiu no final do caminho não era uma casa, era uma obra de arte arquitetônica, uma estrutura de concreto, vidro e madeira que se integrava à paisagem com linhas minimalistas e uma aura de poder silencioso. Era magnífica, impessoal e intimidante. Ao entrarem, Alana sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. O interior era um vasto espaço aberto, com pé direito duplo, paredes de vidro que revelavam a piscina de borda infinita, e ao longe, a silhueta da cidade. O mobiliário era escasso e de design. As obras de arte nas paredes eram ousadas e provavelmente inestimáveis. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos no chão de mármore polido. Era a casa de um homem rico e solitário. Uma senhora de meia idade, com um sorriso gentil e uniforme impecável, aproximou-se deles. Bem-vindo de volta, Sr. Alcântara. E bem-vindos à senhora e ao pequeno. Obrigado, Lourdes, disse Rodolfo, com um calor na voz que Alana nunca o ouviu usar com nenhum outro funcionário. Esta é Alana, e este é Rafael. Alana, esta é Lourdes, ela cuida desta casa, e de mim, há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Lourdes sorriu para Alana, um sorriso genuíno que não continha o julgamento que Alana temia. É uma honra, senhora. O quartinho do bebê está pronto, como o senhor pediu. Se precisar de qualquer coisa, qualquer coisinha, é só me chamar. A gentileza de Lourdes foi um pequeno bálsamo para a alma ansiosa de Alana. Seguindo Rodolfo escada acima, ela se sentia como uma atriz em um palco que não era seu, recitando um roteiro que não conhecia. O quarto de Rafael era a prova disso. Havia sido projetado por um decorador profissional, em tons neutros e elegantes. Era perfeito, sofisticado e completamente sem alma. Parecia um showroom de uma revista de luxo, não o ninho de um bebê. Nos primeiros dias, Alana sentiu-se como uma hóspede. Ela se movia pela casa na ponta dos pés, com medo de tocar em algo, de quebrar a ordem perfeita daquele lugar. Comia as refeições gourmet que o chefe particular preparava, sentada em uma mesa de jantar longa o suficiente para acomodar 20 pessoas. Era uma vida de conto de fadas, mas ela se sentia mais deslocada do que nunca. A única âncora em sua nova realidade era Rafael, e os momentos tranquilos que compartilhava com Rodolfo quando o mundo dos negócios se calava. Foi no quarto de Rafael que Alana começou, timidamente, a reivindicar seu espaço. Em uma tarde, enquanto Rodolfo estava em uma teleconferência em seu escritório, ela pediu a Lourdes que a ajudasse a guardar as poucas coisas que trouxera consigo. O enxoval modesto que tricotara, um móbile de passarinhos de feltro que sua mãe fizera para ela quando criança, e um pequeno porta-retrato com uma foto desbotada de seus pais. Ela removeu um vaso de design caríssimo de uma cômoda e colocou o porta-retrato em seu lugar. Trocou o móbile geométrico e sem graça que pendia sobre o berço pelos passarinhos coloridos e cheios de história, e dobrou os lençóis de algodão egípcio para colocar por baixo o lençol simples, mas macio, que ela mesma havia bordado com pequenas coroas.
Eram pequenas mudanças, mas para ela eram atos de rebelião silenciosa. Eram a prova de que aquele era o quarto de seu filho, não apenas um anexo da mansão Alcântara. Quando Rodolfo entrou no quarto mais tarde, ele parou à porta, observando as mudanças. Alana prendeu a respiração, esperando uma reprimenda por ter ousado alterar a decoração perfeita. Em vez disso, ele se aproximou do berço e tocou suavemente em um dos passarinhos de feltro, fazendo-o girar. "Sua mãe que fez?" ele perguntou, o olhar fixo no móvel. "Sim, ela guardou por todos esses anos." Alana respondeu surpresa. Ele então pegou o porta-retrato. "Seus pais?" "Sim." Ele olhou da foto para ela, um sorriso suave nos lábios. "Agora sim," ele disse, a voz baixa e carregada de emoção. "Agora este lugar parece um lar." Naquele instante, a distância entre eles diminuiu um pouco mais. Ele não apenas aceitou sua interferência, ele a acolheu. Ele viu o valor não no preço das coisas, mas em seu significado. Contudo, a paz que começavam a construir foi brutalmente estilhaçada. A vingança de Verônica não veio na forma de outra visita, mas de algo muito mais público e venenoso. Em uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda, o celular de Rodolfo começou a vibrar incessantemente. Sua expressão se transformou em uma máscara de fúria gelada ao ler as mensagens que chegavam. "O que foi?" perguntou Alana, o coração já apertado em um pressentimento. Sem dizer uma palavra, ele virou a tela do tablet para ela. Era a página principal de um dos maiores portais de fofocas do país. A manchete em letras garrafais gritava: "O golpe do século, CEO Rodolfo Alcântara, pai surpresa. Fontes revelam a origem humilde e o passado misterioso da mãe de seu herdeiro." Abaixo da manchete, uma foto deles tirada por um paparazzo do lado de fora do hospital no dia da alta. A imagem mostrava Rodolfo ajudando-a a entrar no carro, o rosto dela pálido e cansado, o pequeno Rafael aninhado em seus braços. O artigo era um veneno destilado. Pintava Alana como uma alpinista social de origem obscura, uma ex-garçonete que havia armado um plano meticuloso para engravidar de um dos solteiros mais cobiçados do país. Mencionava seu despejo, sua viagem desesperada, e insinuava que o parto na estrada fora uma encenação dramática para garantir a compaixão do bilionário. Cada palavra era uma facada, distorcendo sua dor e seu desespero em um ato de manipulação calculista. Alana sentiu o sangue fugir de seu rosto. O ar ficou rarefeito, as palavras dançando diante de seus olhos. A humilhação era física, uma náusea que subia por sua garganta. Ela era o destino cruel, personificado para o mundo ver e julgar. O som em seus ouvidos era tão alto que ela mal ouviu Rodolfo xingando baixinho enquanto dava ordens pelo telefone a seu chefe de segurança e a sua equipe de relações públicas. Quando ele desligou, encontrou-a de pé, tremendo, os olhos cheios de um pânico desesperado. Eu tenho que ir embora." Ela gaguejou, a voz um fio. "Eu não posso fazer isso com você. Eles estão destruindo seu nome por minha causa." Verônica estava certa. "Eu sou um problema." "Não," ele disse, aproximando-se e segurando seus braços com firmeza, forçando-a a olhá-lo. "Não se atreva a pensar isso. A única pessoa errada aqui é minha irmã, por ter vazado essa sujeira e esses abutres por publicá-la. Você não vai a lugar nenhum." "Mas Rodolfo, olhe o que estão dizendo. Golpista, alpinista social. As pessoas vão acreditar." "Eu não me importo com o que as pessoas acreditam." Ele rosnou, a fúria em seus olhos agora dirigida não a ela, mas ao mundo exterior. "Eu me importo com o que eu sei. E eu sei quem você é. Eu conheci seu coração muito antes de conhecer seu nome." Sua voz se abrandou, seus polegares acariciando os braços dela. "Isso é um ataque contra nós, Alana, e nós não vamos fugir. Nós vamos lutar." Sua convicção era um farol, mas o medo de Alana era uma tempestade. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Sentada na escuridão do quarto, embalando Rafael, ela se perguntava se o amor de seu filho seria suficiente para protegê-lo de um mundo que já o via como o produto de um golpe. Talvez ir embora fosse o ato mais maternal de todos, poupando a ambos Rodolfo e Rafael do escândalo. A porta se abriu suavemente. Rodolfo entrou, já vestido com pijama. Ele não disse nada,
apenas pegou Rafael de seus braços e o colocou de volta no berço. Então estendeu a mão para ela. Vem. Ele a guiou para fora, através dos corredores silenciosos, até uma escada em espiral que ela não conhecia. Subiram até o terraço da casa, um jardim suspenso sob o céu estrelado. A cidade se estendia abaixo deles, um tapete de luzes. Mas ali em cima era pacífico e isolado. Ele havia preparado a cena, uma pequena mesa com 2 taças e uma garrafa de vinho, velas iluminando o espaço com um brilho suave. Os paparazzi não podiam vê-los ali. Com tudo o que está acontecendo, percebi que nunca tivemos a chance de conversar, disse ele, servindo o vinho. Sem médicos, sem bebês chorando, sem irmãs furiosas ou manchetes de jornal. Só você e eu. Eles se sentaram e pela primeira vez falaram de verdade. Alana falou de seus medos, de sua sensação de inadequação, de sua vergonha por ter sido tão ingênua com Gustavo, o homem que ela erroneamente pensou ser o pai no início. Rodolfo ouviu com uma atenção inabalável, sem nunca julgá-la. Então foi a vez dele. Ele falou sobre a pressão de carregar o nome da família, sobre seu divórcio anos antes, um processo litigioso e amargo que o deixou cínico em relação ao amor. Falou sobre como o trabalho se tornou seu único refúgio, um vício que o impedia de sentir o quão vazia sua vida realmente era. Aquela noite no bar, você foi a primeira pessoa em anos que me viu, ele confessou, sua voz rouca. Não o CEO, não o Alcântara, apenas um homem. Você me deu uma noite de paz, Alana, e eu a joguei fora por descuido. E agora, você e Rafael me deram uma razão para viver, não apenas para trabalhar. As palavras dele, ditas com tanta sinceridade sob o céu estrelado, começaram a curar as feridas que o artigo havia aberto. Ela não era um erro ou um problema para ele. Ela era sua paz. Ele se levantou e parou na frente dela, estendendo a mão. Ela a aceitou e ele a puxou para perto. Estavam a centímetros de distância, o calor de seus corpos se encontrando no ar frio da noite. Ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, seus dedos demorando-se em sua bochecha. Eu não sei que caminho o destino está traçando para nós, ele sussurrou, seus olhos azuis perscrutando os dela. Mas eu sei que não quero percorrê-lo sem você ao meu lado, não apenas como a mãe do meu filho, mas como minha parceira, em tudo. O coração de Alana batia descontroladamente. Todo o medo, toda a incerteza parecia se dissolver sob a intensidade de seu olhar. Ela via nele não um salvador, mas um homem que também precisava ser salvo. E talvez, apenas talvez, eles pudessem salvar um ao outro. Lentamente ele se inclinou. Não foi um beijo de paixão avassaladora como o daquela primeira noite distante, mas algo infinitamente mais profundo. Foi um beijo de ternura, de promessa. Um beijo que dizia, estou aqui, eu escolho você, nós vamos ficar bem. Foi um beijo que selou o passado e abriu a porta para um futuro incerto, mas que eles enfrentariam juntos. Quando se afastaram, Alana encostou a testa na dele, fechando os olhos. A batalha lá fora continuava. O mundo ainda estava julgando, as manchetes ainda gritavam, mas ali naquele terraço, em seu santuário particular, eles haviam encontrado sua própria verdade. O amor, que havia começado como uma faísca em um bar solitário e sido reacendido por uma crise na estrada, estava finalmente florescendo, mais forte do que qualquer escândalo. Eles eram uma família e estavam prontos para lutar por ela. O beijo no terraço não foi um ponto final, mas uma declaração de intenções. Na manhã seguinte, o ar na mansão Alcântara havia mudado. A incerteza que assombrava os corredores fora substituída por uma determinação silenciosa. Alana e Rodolfo não eram mais 2 pessoas unidas por uma criança e uma crise. Eram uma equipe, uma frente unida contra o mundo. O artigo venenoso ainda estava online. Os paparazzi ainda acampavam do lado de fora dos portões. Mas dentro da casa, a dinâmica de poder havia se alterado para sempre. Durante o café da manhã, que agora se tornara um ritual para eles, Rodolfo delineou seu plano de ataque. Sua equipe jurídica estava preparando processos por difamação contra o portal de notícias. Seus assessores de imprensa estavam redigindo uma nota oficial, fria e corporativa. Não, disse Alana, interrompendo-o suavemente.
Todos os olhos na mesa, incluindo os de Lourdes que servia o café, se voltaram para ela. Era a primeira vez que ela contradizia um plano de Rodolfo. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não irritado. Não? O que você sugere? Notas oficiais, processos. Isso é o que eles esperam de você. É o seu mundo, explicou Alana, a voz firme, ganhando confiança a cada palavra. Isso não vai mudar a opinião de ninguém sobre mim. Só vai me fazer parecer mais ainda com a mulher misteriosa que se esconde atrás do seu poder e do seu dinheiro. Eles não me atacaram com lógica, Rodolfo. Eles me atacaram com uma história. A única maneira de lutar contra uma história é com uma história melhor. A verdade. Rodolfo recostou-se na cadeira, observando-a com uma nova admiração. Ela não estava mais encolhida, não era mais a vítima. Havia uma luz de estrategista em seus olhos. Continue. Eu quero dar uma entrevista, ela declarou. A frase pairou no ar, chocante em sua audácia. Não para um portal de fofocas, mas para um jornalista de verdade. Alguém respeitado. Eu vou contar a minha história. Toda ela. Do começo ao fim. As pessoas podem me julgar depois, se quiserem, mas vão me julgar pela verdade. Não pela caricatura que sua irmã pintou de mim. O plano era arriscado. Colocá-la na frente das câmeras poderia sair terrivelmente pela culatra. Mas Rodolfo viu a força em sua resolução. Viu que aquele era um passo que ela precisava dar, não apenas para limpar seu nome, mas para tomar as rédeas de sua própria vida. Era sua transformação se completando. Tudo bem, ele disse, após um longo momento de consideração. Faremos do seu jeito. Conheço a pessoa certa, Helena Guedes. Ela é a jornalista mais íntegra do país, mas com uma condição. Qual? Perguntou Alana. Eu estarei lá com você, não na frente das câmeras, se você não quiser, mas na sala, cada segundo. Você não vai enfrentar isso sozinha. O acordo foi selado. 2 dias depois, Helena Guedes, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante que transmitia inteligência e empatia, estava sentada na sala de estar da mansão. Sua equipe era mínima, a iluminação suave. A atmosfera era de uma conversa séria, não de um interrogatório. Alana usava um vestido simples, de cor clara e pouquíssima maquiagem. Ela segurava uma xícara de chá com as mãos que tremiam levemente. Rodolfo sentou-se fora do enquadramento da câmera, em uma poltrona no canto da sala, os olhos fixos nela, uma presença silenciosa e encorajadora. A entrevista começou. Helena foi direta, mas gentil. Alana, o país inteiro está falando de você. Muita coisa foi dita. Quem é você em suas próprias palavras? Alana respirou fundo, encontrou o olhar de Rodolfo por um segundo e começou a falar. Ela falou de sua infância, do amor por seus pais, de seus sonhos simples. Falou do luto pela perda da mãe, da ingenuidade que a levou a confiar em Gustavo. Não o nomeou, referindo-se a ele apenas como o homem que eu pensei que seria o pai do meu filho. Ela não o atacou, apenas descreveu seu próprio coração partido e o subsequente abandono. Com uma honestidade desarmante, ela descreveu a perda do emprego, o aviso de despejo, o desespero. Eu não estava tentando dar um golpe, disse ela, a voz embargando-se, mas sem quebrar. Eu estava tentando sobreviver. Eu estava tentando encontrar um lugar seguro para meu filho nascer. Qualquer mãe teria feito o mesmo. Ela contou sobre a noite da tempestade, a dor, o medo, a solidão. E então falou sobre o resgate. Quando Helena perguntou sobre seu passado com Rodolfo, Alana foi igualmente sincera. Nós nos conhecemos há 9 meses. Foi um encontro inesperado. Eu não sabia quem ele era, e ele não sabia quem eu era. Éramos apenas 2 pessoas que se conectaram em um nível muito humano. Houve um mal-entendido e perdemos o contato. Eu nunca imaginei que o veria novamente. Ela olhou diretamente para a câmera, e sua sinceridade era palpável. O homem que parou naquela estrada não foi um CEO milionário. Foi o pai do meu filho, que o destino, de uma forma que ainda não entendo, trouxe de volta para nós no momento em que mais precisávamos. Ele e Rafael são os 2 maiores milagres da minha vida. A entrevista durou quase 1 hora. Quando terminou, um silêncio respeitoso encheu a sala. Helena Guedes tinha lágrimas nos olhos. Obrigada por sua coragem, Alana, ela disse, desligando o microfone.
Naquela noite, a entrevista foi ao ar em horário nobre. O impacto foi imediato e profundo. A narrativa pública virou 180 graus. A golpista se tornou uma heroína trágica. A oportunista se tornou um símbolo de resiliência maternal. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio a Alana. Verônica, por outro lado, foi publicamente execrada, sua crueldade exposta pela dignidade de Alana. O golpe final na arrogância de Verônica veio de uma fonte que ela nunca esperou, seu próprio pai, Otávio Alcântara, o patriarca da família, um homem idoso e doente que vivia recluso em sua própria mansão, assistiu à entrevista. Ele, que construíra o império do zero, reconheceu em Alana a mesma fibra e a mesma honestidade de sua falecida esposa, uma mulher de origem simples que a alta sociedade da época também desprezara. Ele convocou os 2 filhos para uma reunião. Verônica chegou arrogante, pronta para se defender. Rodolfo chegou calmo e resoluto. Eu vi o programa, disse Otávio, a voz fraca, mas firme como aço. Ele olhou para a filha. O que você fez, Verônica? O nome da família. Não se defende com crueldade e mentiras. Defende-se com honra. Aquela moça, Alana, ela tem mais honra em um dedo do que todos os seus amigos snobs juntos. Papai, eu só estava tentando protegê-lo, proteger a todos nós, ela argumentou. Protegendo-me de quê? De um neto? O velho retrucou, os olhos faiscando. Você se esqueceu de onde viemos? Esqueceu que sua mãe era filha de um operário? Que tive de enfrentar minha própria família para me casar com ela? Você se tornou exatamente o tipo de pessoa que um dia tentou nos destruir. Aquelas palavras atingiram Verônica como um tapa. A revelação sobre o passado de sua mãe, um segredo de família bem guardado, desmoronou seu pedestal de superioridade. Ela olhou para o irmão, que a observava com uma tristeza resignada, e a fachada de frieza finalmente rachou. As lágrimas escorreram por seu rosto maquiado. Eu quero conhecer meu neto, declarou Otávio. Traga-o aqui, Rodolfo, e traga a mãe dele também. Quero pedir perdão a ela em nome desta família. A visita aconteceu no dia seguinte. Alana estava nervosa, mas Rodolfo segurava sua mão. Otávio Alcântara, em sua cadeira de rodas, tinha um olhar severo, mas seus olhos se suavizaram completamente quando viu Rafael. Ele estendeu os braços trêmulos e Rodolfo colocou o neto em seu colo. O velho patriarca chorou silenciosamente, enquanto o bebê agarrava seu dedo com sua mãozinha minúscula. Verônica observava de longe, o rosto pálido e inchado. Após um longo tempo, ela se aproximou. Alana, disse ela, a voz baixa e rouca. Não há desculpas para o que eu fiz. Eu estava errada, cega pelo preconceito e pelo medo. Sua entrevista, você foi tão digna, e eu fui tão pequena. Por favor, você pode me perdoar. Ela olhou para o sobrinho no colo do pai. Ele é lindo. Ele é um Alcântara. E eu sinto muito. Alana, que havia se preparado para uma nova batalha, foi desarmada pela rendição completa. Ela olhou para aquela mulher, não mais uma adversária, mas alguém que também parecia perdida. Eu perdoo você, disse Alana. E para sua própria surpresa, ela sentia que era verdade. Com a bênção do patriarca e a trégua com Verônica, a paz finalmente se instalou. A imprensa perdeu o interesse. Os paparazzi desapareceram. A vida na mansão encontrou um novo ritmo, um ritmo de família. Verônica tornou-se uma visitante regular, desajeitada, mas ansiosa para ser uma boa tia. Otávio recebia fotos e vídeos diários de seu neto. A casa, antes fria e silenciosa, agora ecoava com risadas de bebê e canções de ninar. Alguns meses depois, em uma tarde ensolarada de primavera, Alana estava no jardim, sentada na grama, enquanto Rafael, agora com quase 6 meses, tentava engatinhar em sua direção. Ela ria, o coração transbordando de uma felicidade que ela nunca pensou ser possível. Rodolfo se aproximou e sentou-se ao lado dela, observando a cena. Ele não a via mais como a mulher que resgatou na estrada. Ele a via como a arquiteta de sua felicidade, a mulher que havia preenchido seu palácio vazio com vida e amor. Sabe, começou ele, a voz calma, quando eu te encontrei naquela estrada, eu disse a mim mesmo que o pai tinha aparecido para mudar tudo. Mas eu estava errado. Alana olhou para ele confusa. Como assim? Não fui eu que mudei tudo, Alana, foi você. Você e ele.
Ele gesticulou para Rafael. Vocês entraram na minha vida e a viraram de cabeça para baixo e a tornaram infinitamente melhor. Você me ensinou o que significa lar. Você me ensinou o que significa família. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Não havia nervosismo, apenas uma certeza calma e profunda. Eu não quero mais ser apenas o pai do seu filho, ou o homem que divide a casa com você. Eu amo você, Alana Rios. Amo sua força, sua bondade, sua coragem. Amo a forma como você ri e a forma como faz meu filho sorrir. Eu amo tudo em você. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não havia fotógrafos nem gestos grandiosos. Era apenas ele, ela e o filho deles no jardim que agora era deles. Alana, você me daria a honra de se tornar minha esposa? Você quer se casar comigo não porque precisa da minha proteção ou do meu nome, mas porque podemos construir uma vida inteira juntos. As lágrimas que encheram os olhos de Alana desta vez eram de pura alegria. O círculo estava completo. Do desespero na estrada à redenção no coração de uma família, sua jornada havia sido longa e árdua, mas valera a pena. Sim, ela sussurrou, a resposta mais fácil e certa de sua vida. Sim, eu quero me casar com você. Ele sorriu, o sorriso que era reservado apenas para ela, e colocou o anel simples e elegante em seu dedo. Em seguida beijou-a, um beijo que prometia uma vida inteira de tardes de primavera, de risadas de bebê e de um amor que provou ser mais forte que o destino, o escândalo e o tempo. Olharam para Rafael, que finalmente alcançara seu objetivo e agora batia palmas alegremente na grama, e souberam que o futuro era deles para escrever. Juntos. Que assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Que final para a jornada de Alana e Rodolfo, não é mesmo? De uma estrada escura e solitária para um lar cheio de amor e perdão. Se essa trama te prendeu e você se emocionou com a família que eles construíram, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias de superação como a de Alana. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.